A origem dos cactos está fortemente ligada ao continente americano. Eles evoluíram principalmente nas Américas, em regiões como México, Peru, Chile e partes dos Estados Unidos. No entanto, há registros de uma espécie nativa da África, o que levanta a hipótese de que sementes de cactos foram carregadas por aves migratórias entre os continentes. Os primeiros registros históricos da existência dos cactos datam da civilização azteca, na antiga Tenochtitlan, hoje, Cidade do México. O cacto era tão sagrado que seu nome significa lugar dos cactos sagrados. Esculturas, murais e até rituais sangrentos mostram como essa planta já ocupava um papel central na espiritualidade e identidade. Mas os cactos não eram apenas símbolos religiosos. Para os astecas e muitos outros povos indígenas das Américas, os cactos tinham usos práticos e econômicos. Algumas espécies produzem frutos comestíveis, como a famosa pitaia e o figo da Índia. Outras eram cultivadas para alimentar cochonilhas, pequenos insetos dos quais se extrai um corante vermelho carmim, usado até hoje na fabricação de cosméticos e bebidas, como o Campari. E não para por aí. A madeira de cactos colunares mortos é usada para construção, e certas espécies produzem compostos químicos com propriedades medicinais e alucinógenas, fundamentais em cerimônias religiosas indígenas. O fascínio pelos cactos não ficou restrito às Américas. Quando os europeus chegaram ao Novo Mundo, levaram consigo exemplares dessas plantas curiosas. Cristóvão Colombo teria sido um dos primeiros a transportar um melocactus para a Europa. No século XVII, os botânicos europeus começaram a catalogá-los, e em 1737, o naturalista Carl Linnaeus criou o gênero Cactus. A partir daí, começou uma verdadeira febre botânica. Com o passar dos séculos, o número de espécies identificadas cresceu, bem como o comércio internacional, levando à destruição de habitats e ao contrabando ilegal, o que obrigou à criação de leis internacionais para proteger essas plantas. A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres, CITES, incluiu todos os cactos em sua lista de proteção. Algumas espécies são tão raras e ameaçadas que a coleta pode levar à extinção. O paradoxo, no entanto, é cruel. Enquanto se prende quem coleta cactos ilegalmente no México, ao mesmo tempo, o governo permite obras de infraestrutura que destroem seus habitats naturais. Existem cactos que só nascem em uma encosta específica em um pequeno trecho de solo. Se essa área for devastada, aquela espécie desaparece para sempre. É uma corrida contra o tempo e contra a ganância. A relação entre os humanos e os cactos também é marcada por admiração estética. Povos como os Moche, no antigo Peru, já representavam cactos em sua cerâmica e arte, exaltando a importância da agricultura e da vegetação local. Hoje, os cactos são presença constante em jardins decorativos e xerófitos, principalmente em regiões áridas ou com racionamento de água. Países como a Austrália têm adotado essas plantas como solução prática e visualmente agradável. Espécies como o Echinopsis, Mammillaria e Echinocactus grusoni, o famoso assento de sogra, são altamente valorizadas em projetos de paisagismo. Os cactos também têm sido usados como cercas naturais em regiões pobres ou rurais, onde os espinhos funcionam como barreiras contra invasores. No Nordeste brasileiro, por exemplo, cercas de cactos são comuns e são cultivados como medida de segurança sob janelas e muros, além de embelezarem varandas e quintais. Suas formas geométricas, flores exóticas e baixa necessidade de água os tornam ideais para a vida moderna. São símbolos de resistência e praticidade, mas também de beleza e contemplação. No campo da farmacologia e da espiritualidade, algumas espécies de cactos têm papel importante. A Lophophora williamsi, conhecida como peyote, é usada por povos indígenas do sudoeste dos Estados Unidos em rituais xamânicos. Contém mescalina, um poderoso alucinógeno que proporciona experiências místicas. Outras espécies, como o cacto de São Pedro, Echinopsis pachanoi, também são usadas com o mesmo fim. Já pensou que aquela planta no seu vaso pode carregar séculos de saberes espirituais e medicinais? Os cactos são muito mais do que simples decoração. No Brasil, os cactos se espalham por praticamente todo o território, adaptando-se a diferentes biomas, da Amazônia à Caatinga, do Cerrado ao Pantanal. A estrutura interna do caule
funciona como um verdadeiro reservatório, essencial para sua sobrevivência em regiões de calor extremo e pouca chuva. A família Cactaceae conta com mais de 2.000 espécies conhecidas e continua crescendo com descobertas anuais. O cultivo doméstico é simples, solo bem drenado, luz intensa e pouca água. Um erro comum é regar demais, o que apodrece as raízes. Os cactos são sobreviventes da natureza. Nasceram em ambientes extremos, foram símbolos religiosos, alimento, cerca viva, remédio e arte. Enfrentaram a colonização, o comércio desenfreado, a destruição do habitat e ainda assim continuam firmes, crescendo onde quase nada mais cresce. Agora que você conhece essa história cheia de espinhos, cores e tradições, comente aqui embaixo. Você já cultivou um cacto? Sabia dessas curiosidades? E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque aqui cada planta tem uma história surpreendente para contar.